Olá, pessoal. Muito boa tarde. Meu nome é Lucas. Eu faço parte, né? Hoje eu sou gerente de sucesso do cliente na Your Company em Estônia. E hoje a gente construiu esse webinar aqui para ajudar vocês também a tirar algumas dúvidas e explicar um pouco mais sobre como uma empresa na Estônia pode ajudar vocês a construir o que vocês precisam, o que vocês buscam. A gente vai dar um pouco mais de informações. Antes da gente começar, queria dar algumas informações importantes aqui que vão ajudar vocês a entenderem como que vai funcionar o nosso webinar, beleza? Então, o Miguel já mandou aqui no chat para vocês uma mensagem explicando um pouquinho sobre como vai funcionar. O nosso chat ele vai ficar desabilitado durante o webinar. Para quê? Para incentivar que caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês precisem de alguma coisa, vocês podem mandar no botãozinho de Q&A. Pode estar para vocês como perguntas e respostas, Q&A, que é Questions and Answers, depende de como aparece para vocês, é um botãozinho que fica na parte de baixo do Zoom, beleza? Então vocês podem mandar as dúvidas lá, que aí no momento que a gente for tirar as dúvidas, né, ao final do nosso webinar, a gente vai, o Miguel que está aqui me ajudando na produção do nosso webinar, vai selecionar as principais perguntas, as que mais aparecem, né, para a gente tentar responder o máximo possível, beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa ao longo do processo, vocês podem mandar as perguntas lá. Tranquilo? Então vamos falar sobre como abrir uma empresa na Estônia pode ajudar um empreendedor brasileiro. Já falei meu nome, né? Eu sou o Lucas, hoje eu sou Customer Satisfaction Manager da Your Company Estônia. Eu moro no Brasil, como vocês podem ver, eu sou brasileiro, moro em Belo Horizonte, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse assunto, beleza? Então, aqui está um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Quais são os tópicos que a gente vai abordar? Primeiramente, falar sobre nós, sobre a empresa, né, sobre a Your Company Estônia, que é a empresa que eu estou aqui representando, sobre o programa de e-residency da Estônia, como você pode abrir e administrar sua empresa 100% online, as vantagens para os empreendedores brasileiros, e no final a gente tem perguntas e respostas e uma surpresa que eu tenho certeza que vai agradar muita gente que está pensando em abrir uma empresa na Estônia, beleza? Então, primeiramente, sobre nós, né? Como eu falei, eu faço parte da Your Company em Estônia. Nós somos uma empresa de contabilidade, né, voltada para empresas da Estônia, e a gente ajuda também pessoas do mundo todo a abrir as suas empresas, a abrirem suas empresas na Estônia. Beleza? Então, hoje nós somos certificados pelo governo da Estônia, temos um escritório, né, físico em Tallinn, que é na Estônia, temos mais de 1.000 clientes satisfeitos ao redor do mundo e nós também falamos português. Então, é uma novidade recente que a gente vem atendendo em português já tem um tempinho na empresa. Antes a gente atendia somente em português, inglês, francês e russo, e agora a gente também atende em português, o que pode ajudar bastante vocês se vocês estiverem considerando essa opção. Beleza? Além disso, como eu falei, nós somos qualificados oficialmente pelo governo da Estônia, então nós somos membros do programa de residency da Estônia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a própria Estônia, né, certifica diversas empresas que estão aptas a ajudar pessoas nesse processo, e nós estamos lá também como uma das opções no marketplace do governo estoniano, né, como uma das opções para ajudar nesse processo de registro e de contabilidade, tá? Vou explicar mais para frente um pouco das nossas funções, como que a gente pode ajudar, mas qualquer dúvida também vocês podem mandar para a gente, ok? Então, sobre o programa de e-residency da Estônia, né? Esse é um programa que às vezes as pessoas têm algumas dúvidas ou então não entendem muito bem como funciona ou para que ele serve. E basicamente, né, a Estônia, né, desde do momento que se constituiu ali como um país separado, né, dentro da União Europeia, eles fizeram um processo de inovação e de modernização de todos os processos que eles possuem. Então, hoje a Estônia é considerada uma nação digital, é uma das sociedades digitais mais avançadas no mundo, vou falar mais disso para frente, e ele é aberto para todos os países, esse programa. Então, quer dizer que qualquer pessoa, qualquer parte do mundo pode aplicar, né, para fazer parte do e-residency program, tá? Então, algumas coisas importantes também. O nosso webinar está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar essa gravação para vocês depois, junto com a nossa apresentação. Então, aqui tem alguns links, algumas informações, então depois vocês podem dar uma olhadinha com calma nos links e nas informações do slide, beleza? E aí,
como que você faz para aplicar para o programa de e-residency? Aqui tem o site do próprio governo da Estônia, onde você faz o processo de aplicação. E uma vez que você aplica, você paga as taxas para a aplicação, você pode coletar o seu e-residency card. Então, você vai ter um cartão que vai comprovar a sua e-residency, e aí você vai poder fazer todas as assinaturas digitais, ter acesso a todos os programas, ter acesso à assinatura digital, ao próprio programa de abertura de empresas na Estônia também, tudo isso sem precisar ter que se deslocar até lá. Então, você pode fazer isso de qualquer parte do mundo. Então, você vai ter que presencialmente pegar esse cartão. Uma vez que você se inscreve, você precisa ir até um dos pontos de coleta da Estônia para poder coletar esse cartão. E por que a gente está ampliando tanto agora para o português e para brasileiros? Porque recentemente a Estônia abriu um lugar de coleta em São Paulo. Então, até mês passado, quem se inscrevia no e-Residency Program tinha que ir ou em Nova York, ou em Madrid, ou na Estônia, ou em um dos vários outros ao redor do mundo para poder pegar esse cartão. Agora, para você coletar, né, pegar o seu cartãozinho de e-Residency, você pode pegar em São Paulo mesmo, nesse ponto de coleta. Beleza? Uma vez que você está cadastrado, você tem acesso à Estônia Digital. Então, o que é muito importante a gente ressaltar aqui? O e-Residency Program, ele vai te dar acesso a alguns benefícios, alguns benefícios administrativos na Estônia. Então, por exemplo, a possibilidade de abrir uma empresa. O que muitas pessoas às vezes acham que acontece e não é verdade. O e-Residency Program, apesar do nome relacionado à residência, ele não é um visto e ele não te dá possibilidade de você acessar nem a Estônia, nem qualquer outro país da Europa. Então, e-residency não te torna um cidadão europeu, um cidadão estoniano, beleza? Ele vai te permitir ter acesso aos serviços do governo de lá, relacionado ao que fizer sentido para vocês, beleza? Então, uma vez que você tem acesso a isso, você pode seguir para o próximo passo, né? Quais são os benefícios de ter uma e-residency? Hoje, na Estônia, mais de 99% dos serviços do governo são 100% online e funcionam 365 dias do ano. E a gente fala 99% porque, se eu não me engano, hoje você só não pode fazer online casamento e comprar imóveis, então isso tem que ser presencial. Mas tirando isso, todos os outros processos da Estônia são totalmente digitais, totalmente online. 99% das transações bancárias são online, e no ano de 2005, a Estônia foi o primeiro país a oferecer o voto eletrônico, né, nas eleições, através também do formato online e do formato digital. Em 2019, 43,8% da população votou pela internet. Na Estônia, cada pessoa economiza, em média, 5 dias de trabalho graças à assinatura digital. Ou seja, você não precisa ir até aos lugares para assinar contrato, para reconhecer firma, nada disso. Você faz tudo isso online com o seu próprio e-Residency Card. Beleza? Aqui a gente tem alguns dados que são só interessantes, né? Para caso vocês tenham curiosidades, a gente tem um depoimento de dois empresários brasileiros que abriram empresas na Estônia. Eles contam um pouquinho da experiência deles. Então a gente tem aqui o caso da Mention Tech e da Original My, com os nomes deles também. Vocês podem visitar o site deles depois para entenderem um pouquinho mais sobre o que eles oferecem, o que é a empresa deles. Mas aqui eles falam, olha, eles falam, nós operamos nossa empresa estoniana, Mention Tech, uma empresa global de consultoria de marketing digital do Brasil e da Áustria. Então, os sócios, eu acredito que um é brasileiro e o outro é austríaco. Nós somos um exemplo perfeito de como a e-Residency pode apoiar empreendedores remotos trabalhando além das fronteiras. Então, você pode, né, abrindo uma empresa na Estônia, ter negócios em qualquer parte do mundo, estar em qualquer parte do mundo, sem ter a necessidade de visitar a Estônia ou ter ou morar lá ou na Europa, enfim. Tá? E aqui, né, o depoimento de baixo é bem parecido, falando que ele está administrando tudo longe de casa, né, longe da residência fixa dele no Brasil, por exemplo, e todo o time nesse momento também trabalha remotamente. É uma experiência muito interessante e provou que todos que possuem serviços digitais e soluções digitais podem administrar tudo de qualquer lugar. Então, atualmente, a Estônia tem 80.665 e-residents em todo o mundo e nesse momento, 742 são brasileiros, são e-residents do Brasil. É o dado mais atualizado que a gente tem sobre pessoas, né, que fazem parte do programa de e-residency, tá?
E vocês, inclusive, podem entrar para essa conta, né, entrar para essa estatística também, se fizer sentido para vocês abrirem uma empresa na Estônia. E aí, né, aqui a gente tem um passo a passo do processo de candidatura, né, para você fazer esse processo de registro, né, para o programa de e-residency. Aqui, novamente, tem o site do governo, onde você pode fazer isso. O passo 1, você vai preencher os dados pessoais e básicos de contato, selecionar o ponto de coleta onde você onde você pretende ir presencialmente coletar o seu cartão, preencher os dados do seu passaporte, enviar sua foto e uma cópia do passaporte, completar as informações adicionais que eles pedem, como currículo, que eles pedem também, redes sociais, antecedentes criminais, todas as informações que eles pedem. Preencher o motivo da sua solicitação da e-residence. Isso aqui, às vezes, o pessoal tem algumas dúvidas sobre o que eu vou colocar de motivo. Na verdade, eles só querem entender mesmo o que está levando as pessoas a se cadastrarem para eles conhecerem melhor o perfil. Não tem nada muito de segredo ou uma resposta certa exatamente. Mas, se você... Uma dúvida que as pessoas às vezes têm é se eles podem fechar o contrato com a gente a qualquer momento. Se eles podem, se você precisa já ter o e-residency card para poder ter acesso, né, a empresa na Estônia. Uma coisa que a gente gosta de reforçar aqui, de ressaltar, é que você pode assinar com a gente antes mesmo de ter a sua e-residency já registrada. Então, você pode fazer isso por quê? Porque durante esse processo a gente pode te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar para a gente algumas perguntas para a gente ajudar ao longo desse processo, você não precisa já ser um e-resident para poder assinar com a gente o serviço, se você quiser. A gente pode te ajudar ao longo desse processo também, beleza? Uma vez que você preencher todas as informações que eles solicitam, você vai pagar uma taxa, né, de 120 euros para fazer o registro. Então, dentro de 3 a 4 semanas, você já vai ter tudo pronto e você já vai poder ir até o ponto de coleta para pegar o seu cartão, beleza? É muito importante que esse processo de registro, ele é um processo de avaliação. Pode ser que, em alguns casos, a sua e-residency seja negada, mas é muito raro acontecer. Mas só para vocês saberem que não é algo 100% garantido. É muito raro? Sim, mas só para vocês saberem que tem uma avaliação por trás junto ao governo da Estônia, beleza? Então, só para reforçar, esse processo é feito com o governo da Estônia. Vocês fazem direto no site deles, não tem relação com a gente, mas se vocês quiserem, né, se vocês estiverem com a gente, já assinarem um contrato com a gente, se vocês quiserem ter acesso aos serviços com antecedência, você já pode conversar com a gente, que a gente pode te ajudar ao longo desse processo, tranquilo? Local de coleta. Existem mais de 47 pontos de coleta no mundo. Se chamam pick-up locations, né? Como eu falei. Recentemente, o governo da Estônia abriu uma pick-up location em São Paulo. Então, vocês podem fazer isso diretamente do Brasil, tá? Coletar o seu cartão lá. Esse cartão, na verdade, ele vai vir numa caixa, com uma caixa bem bonita, com cartão, um leitor digital, explicando como que você faz esse processo, mas você vai ter acesso a tudo só com essa caixinha que você vai pegar lá. Lembre-se que você deve sempre marcar uma consulta antes de ir ao ponto de entrega. Então, não é só chegou, deu 3, 4 semanas e ir até lá e coletar. Você vai entrar em contato com o local de coleta, vai falar, olha, tá tudo certo, posso ir buscar e marcar uma data para você fazer essa coleta. Então, o pacote, né, o e-Residency Pack, é entregado somente à pessoa que fez a aplicação, mediante identificação com o documento correspondente. É importante reforçar isso, porque muitas vezes as pessoas perguntam, eu posso dar uma procuração para alguém? Alguém pode ir no meu lugar buscar o PEC? Não, não pode. Só você mesmo consegue coletar com o seu documento de identificação, beleza? Acesso à Estônia Digital. Então, uma vez que você fez o processo, já tem o seu e-Residency Card na mão, você vai ter acesso aos serviços. Então, parabéns, agora você tem acesso à administração digital da Estônia. E em seu pacote de e-Resident, você tem um conector USB e as instruções de utilização. Pode assinar digitalmente documento com validade legal, então você não precisa reconhecer firma, você não precisa ir até um local para poder assinar presencialmente um documento, você pode assinar documentos para qualquer lugar do mundo com o seu cartão.
Além disso, você tem a possibilidade de fazer um contrato de telefone com chip europeu. Então, dependendo do serviço que você quer ofertar, né, dependendo de onde estão os seus clientes, você pode criar, fazer esse tipo de contrato de prestação de serviço, tanto para você ou para sua empresa, dependendo da sua necessidade. E é claro, né, o principal aqui que a gente vem falar sobre, que você pode começar o seu próprio negócio, né, abrir a sua empresa na Estônia. Então, uma vez, né, que você já tem tudo isso pronto, abre e administre sua empresa 100% online. Como que você pode fazer isso? Então, você vai cadastrar sua empresa online e assinar com segurança com o seu cartão de e-residency. Como que você vai fazer isso? Esse processo de registro da empresa, pode fazer junto com a gente. Então, no nosso serviço, a gente faz a abertura da empresa junto com você, te ajuda durante todo o processo e depois também com a contabilidade relacionada nos meses seguintes. Mas esse processo de cadastro você pode fazer diretamente no nosso site, tá? Abra sua conta bancária empresarial, então a gente vai te ajudar a indicar quais bancos digitais podem te ajudar a abrir essa conta empresarial fora do país, né, quando necessário. E além disso, a gente contribui também em relação a gente tem vários parceiros que a gente pode indicar, não parceiros exatamente, né, mas bancos que a gente sabe que o pessoal já utiliza, alguns que são mais fáceis, como que esse processo pode ser melhor para vocês. Então a gente ajuda vocês ao longo desse processo. E também todo mês você pode fazer na nossa plataforma o upload das suas movimentações e a gente vai cuidar da sua contabilidade, do IVA, né, IVA, salários e relatórios anuais. Que isso quer dizer? O que é esse IVA aqui também? A Europa, né, dependendo de onde estão os seus clientes, se você tiver qualquer cliente europeu, você vai precisar pagar o IVA, ou VAT, que é um imposto que eles têm, que é um imposto generalizado da Europa. Então, ao invés de você pagar tributação para cada país que você está oferecendo na Europa o seu serviço, você paga esse único imposto, que é o imposto geral que é para toda a União Europeia. Isso só vai ser necessário se você tiver clientes na União Europeia, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida ou se ao longo do processo você precisar precisar fazer negócios com algum fornecedor, algum cliente europeu, você pode contar com a nossa ajuda que a gente vai te explicar sobre o processo e tirar qualquer dúvida que você possa ter, beleza? Além disso, toda a contabilidade, salário, relatório anual, toda essa parte de prestação de contas de contabilidade, a gente cuidaria para você, né? Para você também estar regularizado com o governo da Estônia, beleza? Seguindo aqui. O próximo passo é cadastrar sua empresa online, né? Então, aqui só detalhando esses 3 passos que eu expliquei anteriormente. O processo é feito 100% online, através do nosso próprio site. O custo de abertura da empresa é de 390 euros. Esse custo de abertura é a taxa que você tem que pagar para o governo para poder abrir a sua empresa e a taxa pela prestação do serviço também. Tá? Cada sócio adicional, você pode ter mais de um sócio, não tem problema, mas cada sócio adicional tem uma taxa, ele deve pagar, né, essa taxa governamental, 50 euros a mais para cada sócio. No final do processo, você deve assinar online, né, o contrato de abertura com o seu próprio cartão de e-resident. Uma vez que você faz isso, o tempo de ativação da empresa é 72 horas, é muito rápido, beleza? Seguindo aqui, uma vez que você faz isso, a sua empresa também já está ali com a Nação Digital, já é uma empresa aberta na Estônia, beleza? Segundo passo, abra sua conta bancária empresarial. Então, nossa equipe de suporte te assessora e te auxilia em todos os passos durante a abertura da sua conta bancária. Não é necessário viajar para a Estônia para abrir sua conta bancária, todo o processo é online, a menos que você queira abrir a conta em um banco tradicional da Estônia. Esses bancos da Estônia tradicionais, eles exigem que você vá até lá para poder abrir, né? Mas na grande maioria dos casos, as pessoas preferem abrir uma solução online mesmo, né? Um banco digital, porque é muito mais fácil de fazer a gestão e você não precisa ir para lugar nenhum, beleza? Então, aqui, como eu falei, a gente tem várias soluções que a gente pode indicar, algumas, né, que estão escritas aqui, mas tem várias outras também que a gente pode te passar uma lista se for necessário.
uma vez que está tudo pronto, você já tem sua conta, sua empresa está pronta para rodar, você já está rodando, a única coisa que você tem que fazer mensalmente é todo mês fazer o upload, né, na nossa plataforma das suas movimentações. Então, dependendo, você conectando a sua conta bancária, né, dependendo de qual banco, isso já vai vir automático para a plataforma, ou então, no máximo, você vai ter que fazer o upload dessas movimentações. Tanto o bank statement, que é o extrato bancário, onde você recebe os valores, e também movimentações de venda, né, de clientes, de compra, venda, fornecedores, clientes, tudo isso, porque aí a gente faz a contabilidade para vocês, tá? É, então, uma vez que você cria a empresa, vocês vão ter acesso ao Compenio, que é a nossa plataforma online, com tudo que você precisa fazer para faturar e crescer o seu próprio negócio. Então, tudo é 100% online. Então, uma vez que você conecta ao banco, você já pode começar a gerir o negócio. Aqui tem algo dos serviços que a gente oferece, né? Então, despesas, receitas, reconciliação bancária, contabilidade multimoeda, viagens e diárias, aceitar pagamento do cliente, folha de pagamento, envio e recebimento de fatura, escritório virtual, relatório de IVA, né, o relatório de impostos para a Estônia, e muito mais. Tudo isso está incluso no plano de contabilidade, beleza? Vantagens para empreendedores brasileiros. Então, aqui tem algumas das vantagens que a gente vai falar mais detalhadamente. É um sistema fiscal claro e transparente, você tem acesso ao mercado europeu, com a taxação de impostos, né, para toda a Europa, então você não precisa preocupar com a taxação em cada país, além de que também você pode expandir o seu mercado para qualquer lugar do mundo, né? Claro, entendendo as especificações de qualquer outro país que não seja europeu. Imposto de 0% sobre o lucro não distribuído, despesas dedutíveis e despesas de viagens, e aqui tem um último tópico, né, de se isso é para mim. Então, falando mais claramente sobre cada um desses tópicos, sistema fiscal claro e transparente. Então, uma coisa que a gente deixa muito clara, que a própria Estônia, né, gosta de deixar isso muito claro, que a Estônia não é um paraíso fiscal. Tá? O que a gente gosta de, a gente brinca falando que a Estônia é um paraíso administrativo. O que isso quer dizer? Tem essas regras, esse sistema fiscal muito claro, você consegue fazer criar, abrir empresa, fazer isso tudo num processo pouquíssimo burocrático, né? Que você não precisa demorar semanas, meses para poder abrir uma empresa. É tudo muito mais simples, mas não é um paraíso fiscal. Não quer dizer que você não vai igual alguns países, né, do mundo se entendem como paraísos fiscais, esse não é o objetivo da Estônia. Tá? Então são regras simples e fáceis de entender. Um sistema que permite que empresas, quando são jovens, né, que elas cresçam mais facilmente. Vocês vão entender isso um pouco mais fácil na hora que eu estiver falando sobre taxação. E administração totalmente online e com gastos burocráticos mínimos, tá? Acesso ao mercado europeu com o número de VAT, que é esse IVA que eu citei. Então, você acessa um dos maiores mercados do mundo, né? Você tem possibilidade de ter clientes em toda a Europa. Você fatura e realiza a cobrança de clientes europeus. Você tem um número de VAT, né? Que é esse número para o imposto, que é para toda a Europa, então fica muito mais fácil de você fazer esse negócio. E também é essencial para empresas que são desse formato de Amazon FBA, Moz e Dropshipping. O que é isso? Amazon FBA e Dropshipping são muito parecidos. Basicamente, é um tipo de produto, né, de e-commerce, onde você vende um produto em que você não é o fornecedor principal desse produto. Você faz somente a mediação entre o fornecedor e o cliente final. Você vende esse produto, mas você não tem ali o estoque em casa ou no seu armazém para poder enviar para a pessoa. Esse é um formato de dropshipping, é um formato que é aceito pelo e-Residency Program. Então, basicamente, né, ou então muita gente, é semelhante ao que a gente vê hoje aqui com o Magazine Luiza, né, para quem é do Brasil e conhece, onde você pode vender produtos deles através da sua lojinha virtual, mas na verdade você só está sendo ali a mediação de venda, você não está sendo de fato a pessoa que fornece o produto. Tá? Então, esse é o caso do Amazon FBA e o Dropshipping, que são bem parecidos. O Moz é um sistema de cobrança para produtos digitais. Então, dependendo do tipo de produto que você tem essa cobrança diferente, que é através do Moz. Moz, por exemplo, se você tiver um curso digital que tem mensalidade, se você oferece produtos digitais como e-books, webinars, principalmente cursos digitais, aí pode ter uma cobrança um pouquinho diferente, mas se você tiver qualquer dúvida, se for o seu caso, né, manda para a gente que a gente pode te ajudar em relação a isso, né, no seu processo de abertura e regularização.
Imposto de 0% sobre o lucro não distribuído. Então, como que é cobrado o imposto, né, uma empresa na Estônia? Então, na Estônia, só é cobrado, só é taxado a empresa, né, só é taxada pelos impostos na Estônia quando você tem distribuição de lucros, seja por salários, seja pela alocação de dividendos. Então, se você está distribuindo lucros entre os acionistas da empresa, né? Então, né, o que é a distribuição de participação de lucros? Ou alocação de dividendos ou pagamento de salário. Em um nível prático, isso significa que o dinheiro que sobra na empresa, ou o dinheiro que é investido na empresa, ou despesas dedutíveis, nada disso tem taxação de imposto, tá? Então você só paga imposto em cima de salários e dividendos. Muito importante ressaltar aqui que os salários, né, a distribuição de dividendos vai ter a taxação de impostos, e você vai ter essa taxa, para você pagar salários de empregados, você não paga imposto quando você paga alguém, tá? Um empregado, vamos supor, um empregado brasileiro ou de qualquer parte do mundo. Mas você não vai pagar o imposto para a Estônia sobre esse salário, mas a pessoa que está recebendo esse salário precisa declarar esse valor que está recebendo no país que reside, tá? Então não quer dizer que é um dinheiro que não vai ser taxado. Você não tem taxação na Estônia para poder pagar o salário, mas a pessoa que recebeu vai ter que prestar conta no país que ela reside, tá? Então aqui, né, só para ficar claro, você só vai pagar imposto em cima de a distribuição de dividendos, distribuição de lucro e salário de board member, né, que são essas pessoas do conselho, seu salário como pessoa que faz parte, né, do processo, que faz parte do conselho ali da empresa, tá? Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre esses pontos aqui. Então, o que são despesas dedutíveis, né, onde não vai ter essa taxação de imposto também? Qualquer despesa que envolvam, né, servidores ou servidores web. Então, por exemplo, se você teve que comprar um software para poder, vamos supor, paguei o Microsoft Excel, Word, tudo isso que é software, por exemplo, para sua empresa funcionar, qualquer tipo de serviço assim não tem dedução de imposto, porque a Estônia entende que é um produto para te ajudar na empresa, uma despesa dedutível da sua empresa, tá? Ferramentas administrativas e de software, ferramentas da web e assinaturas, material de escritório que é consumível, viagem ou transporte público. Então, se você tiver que viajar para poder encontrar um cliente, né, se você tiver esse tipo de como comprovar isso, isso pode ser também não dedutível. Alojamento e despesas com sistemas de pagamento. Então, almoços de negócio também, caso você vai encontrar com o cliente. É muito importante entender quais são as especificações para cada um desses pontos, tá? Não quer dizer que você tendo uma empresa na Estônia, você pode viajar para qualquer lugar e você nunca vai ser taxado em cima desse dinheiro. É importante entender as especificações, porque essas despesas que são dedutíveis porque estão relacionadas à função da empresa, tá? E principalmente almoço de negócio, você pode ter uma compensação ali desse valor sem taxação para os clientes, mas tem uma limitação mensal de até quando você pode ter sem taxação. Se for o caso de vocês podem entrar em contato que a gente orienta direitinho, tá? E subsídios de viagens ou subsídios diários. Então a pergunta, né, se isso é para mim, né, para quem que é mais indicado esse tipo de serviço? Normalmente são aqueles serviços que podem ser oferecidos digitalmente de qualquer lugar do mundo, tá? Serviços que não vão caracterizar uma residência fixa na Estônia. Por exemplo, se eu abrir uma loja de comida aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, isso caracteriza uma residência fixa, ou seja, a minha empresa, para existir, ela precisa estar aqui, então não tem como eu atrelar isso a uma empresa na Estônia. Por quê? Tem um endereço fixo que caracteriza que a minha empresa não está na Estônia, tá? Então, vai funcionar para, normalmente, produtos digitais ou pessoas que oferecem produtos que não têm essa necessidade de um endereço fixo em um país. Tá? Então, startups globais, né? Startups que pensam em expandir os negócios para qualquer lugar do mundo, ou que tem essa ideia, né? Empresas globais e com equipes remotas, porque é importante que a equipe não caracterizar também uma residência fixa, né, para o serviço acontecer. Produtos e serviços digitais, Amazon FBA ou Dropshipping, né, que eu já falei um pouco. MOS, que é esse serviço dependendo do produto digital que você oferece. Print on Demand, que é um serviço um pouco mais raro, onde serviço de impressão mesmo, mas dependendo da demanda do lugar.
e nômades digitais. Então, hoje em dia é muito comum você ouvir falar sobre nômades digitais, são pessoas que não têm uma residência fixa, mas às vezes precisam de uma empresa ou algo do tipo para poder oferecer serviços. Como essa pessoa é um nômade digital, ou seja, não tem uma residência fixa no país, às vezes pode ser muito difícil para ela ter um registro, né, de empresa em algum lugar para poder oferecer serviços ao redor do mundo. Então, para essa modalidade, né, para essas pessoas que são nômades digitais, esse serviço é muito indicado porque ela pode oferecer para qualquer pessoa, né, o serviço em qualquer lugar do mundo, sem precisar ter uma residência ali especificamente em algum país. Tá? Então, com isso, eu encerro o nosso conteúdo programado para a primeira parte, explicando um pouco mais sobre o programa de e-residency e como abrir uma empresa na Estônia, um pouco das vantagens para os brasileiros. A gente vai abrir, eu vou abrir já pegar as perguntas que a gente tem, né, aqui na seção de perguntas e respostas. Se você tem qualquer outra pergunta, pode ir mandando, que a gente vai ler na medida do possível todas as perguntas que a gente receberem. E aqui, né, a surpresa que eu tinha contado para vocês é que a gente está com uma promoção que a gente lançou na última segunda-feira, que é uma promoção de aniversário da nossa empresa também, que se você abrir a sua empresa, né, se você registrar com a gente, se você assinar com a gente no período de 7 de junho até 7 de setembro de 2021, você não vai ter nenhum custo, né, de mão de obra para abrir a sua empresa. Então, você só vai ter que pagar as taxas relacionadas para o governo, né, para abrir a empresa. O que isso quer dizer? Eu tinha comentado com vocês que para abrir a empresa tem um custo de 390 euros, tá? Porque inclui as taxas do governo mais a mão de obra para te ajudar nesse processo. Então, durante esse período, você não vai precisar pagar essa parte da mão de obra, você vai pagar somente as taxas para abrir a sua empresa com o governo. E quanto que é isso? Ao invés de 390, passa a ser 190 euros, que é o valor que o Estado cobra para poder abrir a sua empresa, tá? Isso é só válido, novamente, entre 7 de junho e 7 de setembro. Essa promoção você pode ver no nosso site lá, a gente explica direitinho quais são as condições, né, para participar dela. Até porque ela tem uma condição que você precisa ser cliente, né? Estar com a contabilidade por pelo menos 3 meses, mas vocês podem ver tudo direitinho lá no nosso site. A gente tem informações de quanto custa cada plano, né? Porque os nossos planos, eles são baseados na quantidade de invoices, que é como se fosse a nota fiscal que você emite mensalmente. E aí você pode ver direitinho lá como que funciona, o que seria mais adequado para a sua empresa, dependendo do seu ramo também, beleza? Então agora eu vou olhar aqui as perguntas que estão abertas para a gente ver o que a gente consegue ajudar vocês aqui, tá? Então, o Francisco perguntou quais são as precauções necessárias para que a empresa estoniana não seja tributada no Brasil. Então, Francisco, é muito importante a gente separar o que é a empresa na Estônia e o que é você, como dono da empresa. A empresa da Estônia não tem nenhuma taxação no Brasil, porque é uma empresa que não opera no Brasil. Tá? Então, a taxação, toda essa parte que vai acontecer de acordo com as regras da Estônia, que foi o que eu expliquei aqui. Isso é a empresa na Estônia. Já você, né, como um indivíduo que faz parte da empresa, morando no Brasil, se for no seu caso, se você morar no Brasil, você, como um indivíduo, presta contas no Brasil, presta contas no país que você reside. Então, nesse caso, você presta contas pelo valor que você recebe. Tá? Então, a empresa não é taxada no Brasil. Se ela se adequar ao e-Residency Program, a empresas que podem ser abertas com o e-Residency Program, você não tem essa taxação no Brasil. Você vai ter taxação no Brasil se você for um residente, né, do Brasil e precisar declarar os seus valores, como a gente declara todo ano, né, declaração de imposto de renda, essas coisas. Nesse caso, vai ter a tributação. Tá? Aí você precisa ver o que é importante a gente ressaltar aqui. Nós, como empresa, né, como Your Company em Estônia, nós só conseguimos te orientar e te auxiliar em relação à contabilidade e legalidade da sua empresa na Estônia. A gente não consegue te ajudar em relação a cobrança, como que vai ser essa declaração no Brasil, porque a gente só oferece esse serviço em relação à Estônia. O que a gente recomenda nesse caso? Que você busque, né, se fizer sentido para você as possibilidades da Estônia, que você busque algum contador brasileiro para te ajudar nesse processo, para entender o que é mais benéfico para você.
dependendo do serviço que você oferece, dependendo do tipo de empresa, isso é pode ser muito benéfico a empresa na Estônia, mas dependendo, pode ser que faça mais sentido abrir no Brasil mesmo. Vai depender do tipo de serviço que você oferece e qual que é a taxação aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil tem muitas taxações. Tem a taxação para você abrir empresa, para você manter a empresa, para você emitir nota, para você também fazer a sua declaração de imposto de renda. Então tem que colocar tudo isso no papel para ver o que faz mais sentido. Mas só quem vai poder te ajudar em relação a essa parte do Brasil é algum contador mesmo local para te passar todos os dados direitinho. Beleza? Deixa eu ver aqui a próxima. Por favor, informar custo, taxa de manutenção para deixar aberta e se uma empresa na Estônia é na modalidade de e-residência, né? E-residency. Então, taxa de manutenção não tem nenhuma taxa, basicamente. Você vai pagar a taxa para abrir a sua empresa e a única obrigação que você tem com o governo é submeter os seus relatórios mensais e anuais de movimentações, né? De lucros, de venda e compra. É uma declaração normal, né? De registros fiscais. Então, esse é o seu único custo para manter a empresa. E, né, nesse caso, se você tiver, por exemplo, com a gente faz tudo isso para você. Você vai pagar os nossos serviços, né? Os nossos planos mensais, de acordo com o número de faturas que você tem por mês, e aí a gente vai fazer esse serviço de declaração para você, sem que você não vai precisar preocupar com nada disso enquanto a sua empresa está operando, beleza? E para deixar aberto também não tem nenhum custo. O único custo que pode acontecer, se eu não me engano, a cada 5 anos você tem que renovar o seu e-residency card, então você teria que fazer esse processo novamente. Mas tirando isso, não tem nenhum tipo de custo anual ou imposto anual para você deixar a sua empresa aberta, beleza? A favor também detalhar as opções de aplicações que aparecem no formulário de aplicação, pois está um pouco confuso. Lá fala de empresa e também de pessoa física. Existe diferentes a esse tipo de aplicação? Podem detalhar ambas modalidades? Então, Marcelo, nesse caso, eu vou recomendar que você entre em contato com a gente. Eu vou pedir para o Miguel mandar aqui no chat ele vai mandar já já o nosso e-mail de contato para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. E aí, você pode mandar para a gente, que aí fica mais fácil a gente explicar também por escrito, porque essas dúvidas em relação ao processo, né, de registro pode diferenciar muito para dependendo da pessoa, dependendo do serviço que ela quer oferecer, tá? Então, o Miguel mandou o nosso site, yourcompanystoria.com/help, então você vai para a nossa central de ajuda e lá tem como vocês preencherem os formulários de contato para a gente explicar para vocês direitinho, beleza? Lembrando que, né, nesse processo você já foi e-resident, ou se você não for, você pode se você quiser, né, atender aos nossos serviços de contabilidade, você pode, mesmo que você não seja ainda e-resident, você pode fechar com a gente vai te ajudar ao longo de todo o processo, tá? Mas pode mandar as dúvidas lá, que a gente coloca escrito direitinho, dependendo do seu caso. Marcelino perguntou se a empresa fizer serviço para o Brasil, como que é a tributação? Então, como eu falei, a tributação, ela é na Estônia. Todos os serviços são relacionados à Estônia. Então, quando você fizer o serviço, você vai emitir... Não tem como você emitir uma nota fiscal baseada nas notas fiscais que a gente está acostumado no Brasil. O que você vai emitir é uma invoice, que é basicamente uma nota fiscal, só que do exterior. Então, toda essa taxação, toda essa prestação de contas é feito diretamente com a Estônia, porque a sua empresa é uma empresa da Estônia. Tá? A única coisa que você vai tributar e declarar aqui no Brasil são os seus ganhos como pessoa que mora no Brasil. Não tem relação com tributação porque a sua empresa não vai estar aqui, tá? Você só tem que tomar muito cuidado para aquilo que eu falei de residência fixa. Por exemplo, se você tiver algum funcionário no Brasil que possa dar a entender que a sua empresa precise de uma residência fixa no Brasil, aí pode ser que tanto você não possa utilizar o programa da Estônia, quanto o Brasil poderia, né, te obrigar a abrir como se fosse uma filial no Brasil. Então, igual eu falei, isso vai funcionar, o programa funciona para empresas que são digitais e que podem funcionar de forma remota. Tá? Mas, claro, isso vai depender muito do serviço que a pessoa faz. Por exemplo, eu
a nossa própria empresa, né? A Your Company Estônia é uma empresa da Estônia, e tem pessoas contratadas de vários lugares do mundo. Isso não quer dizer que eles têm filiais nesses locais, mas também porque a atividade que eles exercem não quer dizer que a empresa precisa estar lá para exercer aquela função. Então, você pode oferecer qualquer coisa, desde que seja digital, que não agregue essa ideia de endereço fixo, beleza? Essa parte é um pouquinho confusa, mas é só para explicar no geral como que funciona. Beleza? Marcelo falou, poderia dar uma ideia do custo de assessoria de vocês para a abertura da empresa e também para cuidar da contabilidade? E reforçando, os impostos e taxas do governo são cobrados apenas se existirem faturamento, correto? Muito legal a pergunta. Os nossos custos, igual eu falei, vai depender do número de invoices que vocês emitem por mês. O nosso plano básico, né, o nosso plano para o menor número de invoices, que é de 0 a 20 invoices por mês, é 79 euros mensais. E aí o Miguel até mandou o link, né, da nossa página com os preços, e aí vai depender, né, de quantas notas quantos invoices vocês vão precisar emitir todo mês. Então, dependendo, né, vocês podem estar no plano básico. Se em um mês vocês precisarem de mais invoices, você vai ser cobrado uma única vez, num valor maior, relacionado àquele número de faturas, mas aí depois você continua no plano básico. Vai depender de o que fizer mais sentido para vocês, tá? Mas o plano básico ele é 79 euros mensais. Reforçando sobre impostos e taxas do governo. Eles são cobrados apenas se existe faturamento. Na verdade, não é se existe faturamento, só é cobrado taxa, né, imposto do governo, se você distribuir o lucro. Tá? Então, se o dinheiro ficar parado na conta da sua empresa, se você reinvestir na empresa esse valor, não tem nenhuma taxação. Se você colocar mais dinheiro na empresa, nenhuma dessas opções você é taxado em cima desse valor. A Estônia só vai te cobrar impostos no momento que você for distribuir lucros, né? Então, distribuir dividendos, ou então pagar o seu salário como board member, como membro do conselho. Tá? Então, nesse caso, a gente tem um artigo que explica direitinho sobre isso, mas se qualquer coisa, entre em contato com a gente que a gente te manda o link direitinho. Mas também tem lá na nossa seção de help, tá? Na nossa central de ajuda. Uma coisa que eu vou mencionar, por enquanto, a gente só tem os artigos em inglês e espanhol, vou pedir desculpa por isso, mas a gente já está trabalhando também para oferecer esses artigos em português. A gente já está começando a trabalhar para fazer essas traduções, beleza? Por enquanto, em inglês e espanhol, mas lá tem todos os detalhes direitinho. O Eduardo perguntou: moro no Canadá, dá para atuar com essa empresa aqui normalmente? Sim, Eduardo, você pode atuar de qualquer lugar do mundo. Não tem nenhuma limitação, não tem fronteira. Você pode abrir uma empresa da Estônia, você pode se candidatar para o e-Residency Program de qualquer parte do mundo. Você não tem essa limitação por estar no Canadá. A única coisa que você vai ter que pensar, Eduardo, é aonde você vai pegar o seu e-Residency Card. Porque lembra que eu falei que quando você aplica para o programa de e-Residency, você tem que ir lá pessoalmente pegar o cartão? No seu caso, pode ser que o local de coleta mais próximo seja de Nova York, tá? Mas eu recomendo dar uma olhadinha em todos os 47, porque eu não tenho certeza se tem algum no Canadá. Mas a gente tem isso listado no nosso site, que aí você pode dar uma olhadinha também qual que é o mais próximo para você pegar. Tá? Aí, o Miguel já até mandou o link com todas as pick-up locations no mundo todo. Mandou no chat, se vocês quiserem dar uma olhadinha. A Deise perguntou: Lucas, nessa questão de tributação, não existe dupla tributação no Brasil e na Estônia? Então, Deise, em alguns casos, igual eu falei, importante separar o que é a empresa na Estônia e o que é você. Se você, como membro do conselho, está recebendo esse salário, a Estônia vai taxar parte do seu salário como membro do conselho, e quando você receber esse dinheiro no Brasil, você vai ter que declarar os seus recebimentos no Brasil. Então, pode ser que você pague imposto no Brasil por esses recebimentos. Tá? Para vocês entenderem, essa parte de taxação sobre salários na Estônia, a Estônia entende que parte do seu salário, vamos supor que você tem 100% do seu salário.
Ela entende que parte do seu salário, vamos supor 20%, 30%, é relacionado ao seu serviço como diretor da empresa, como dono da empresa. Então, em cima desse salário vai ter a tributação, que é 20, se eu não me engano, 25% em cima desse valor. Então, em cima de 20 a 30% do que você está recebendo, como diretor da empresa, vai ter a taxação da Estônia. O restante você vai estar recebendo como um empregado. Então, lembra que eu falei que o empregado não tem taxação na Estônia sobre o valor que ele recebe? Então, nesse caso, aí você vai receber o valor integral sem a taxação. Aí, aqui no Brasil, você vai ter que verificar, né, com o contador brasileiro, como você vai fazer a declaração desses valores e como se vai ter algum tipo de tributação aqui ou não. Infelizmente, a gente não consegue te ajudar nisso, né, porque no Brasil vai depender muito de como que o tipo de atividade, como que o dinheiro está entrando, o valor que está entrando. Por isso que a gente não consegue ajudar, porque a gente só consegue ajudar em relação à contabilidade e tributação na Estônia. Tá? Mas aí você tem que ver, porque depende do quanto que você vai ganhar, do tipo de serviço, enfim. Aí a gente recomenda que você procure alguém, um contador no Brasil, para te ajudar a entender o que faz mais sentido, beleza? No nosso blog, a gente tem um artigo explicando sobre essa questão dos salários, porque é um pouco confuso, parte do salário ser como membro do conselho, parte ser como empregado, mas lá porque é importante para vocês entenderem direitinho essa parte de tributação. O Pedro perguntou, existe um prazo de vencimento após eu retirar o e-residency se eu optar por abrir o processo agora, mas abrir uma empresa somente depois de algum tempo? Então, uma vez que você... a abertura da empresa não está relacionada à abertura se você se registrar como um e-resident. Então, você pode abrir se inscrever para o e-residency program agora e abrir daqui a 3 anos, não tem problema. Tá? Você vai abrir uma empresa se você precisar, não tem essa necessidade. Tá? Isso fica a seu critério. Mas lembrando que a gente pode te ajudar ao longo de todo o processo, tanto na abertura no cadastro, né, no e-Residency Program, quanto na abertura da empresa. A Ana Tereza perguntou, sou consultora na área de TI, se eu abrir uma empresa na Estônia, consigo vender meu trabalho para todos os países da Europa? Sim, você consegue, é muito mais fácil a tributação, né? Porque, igual eu falei, você consegue, quando você tem uma empresa na Estônia, você consegue se cadastrar, né, para o imposto do IVA, que é o VAT. Esse imposto é um imposto geral da União Europeia, que aí você não vai precisar ficar preocupando como que você vai declarar para cada país da União Europeia. Você pode fazer negócio com qualquer um deles, você só vai pagar o VAT em cima desse serviço, né? E aí é o mesmo para todos os países da Europa. Você tem um mercado aberto para você, inclusive serviços, né, de software, igual eu falei, você pode ter celular, chip de celular, enfim, qualquer serviço que faça sentido também para o seu trabalho. Pedro perguntou, a sua empresa também cuida da contabilidade do sócio da empresa aqui no Brasil, para os casos de recebimento de salário em outra moeda estrangeira? Então, Pedro, não. Tá? A gente só cuida da parte em relação à Estônia. A gente cuida da parte da abertura e da legalização em relação à Estônia. Aqui no Brasil, né, você vai ter que entender como declarar isso. Hoje em dia, muita gente faz isso por conta própria, né? Mas você pode ter um contador ou algum auxiliar que vai te ajudar em relação a isso. Mas a gente só oferece o serviço em relação às taxações e legalidade da empresa na Estônia. Fabiano perguntou, abrindo a minha empresa na Estônia, posso atender e enviar cobranças para os meus clientes do Brasil? E quais impostos eu pago fazendo isso? Você pode ter clientes em qualquer lugar do mundo, né? O que você vai ter que entender em relação à taxação desse serviço em relação ao Brasil. Nesse caso específico, né, eu vou pedir para você mandar para a gente, porque é importante, alguns pontos a gente consegue auxiliar, porque na Estônia, para a empresa da Estônia, você não vai ter nenhum tipo de taxação oferecendo esse serviço para fora. Só que você vai ter que verificar, né, no país daquele serviço, ou com a pessoa que você vai oferecer ou contratar o serviço, como é feita essa taxação. Na Estônia não tem nenhuma taxação. A única taxação em cima de serviço que a gente vai ter são para os serviços ofertados na Europa, tá? Qual a porcentagem de imposto sobre a distribuição de lucro? Então, a porcentagem, se eu não me engano, é 25% em cima do lucro distribuído ou do seu salário como board member, né, como membro do conselho. Aí, dá uma olhadinha lá no nosso Help Center, que a gente explica direitinho, nossa central de ajuda, para você ver direitinho que lá, essa parte de tributação de salários é bem complexa, e lá a gente, além de explicar todos os tipos que podem acontecer, a gente tem exemplos, que aí fica muito mais fácil para vocês entenderem também, tá? Ou então manda para a gente abre um chamado para a gente, que a gente te manda o link também do artigo para facilitar para vocês.
O Felipe perguntou o que acontece se a pessoa não declara. Bom, se você não declarar, você vai estar irregular com a Estônia, isso pode gerar uma série de problemas para você com o governo estoniano e também via causar via fechar a sua empresa e te gerar algum tipo de problema ou tributação fora do país. Até porque o processo de fechar a empresa, ele não é tão simples quanto abrir. Ele vai envolver algumas taxas para poder encerrar, para você garantir que está tudo certo, que não tem nenhum tipo de dívida. Então, a gente recomenda fortemente que a declaração seja feita, tá? Porque senão a sua empresa não pode operar. Se o registro da Estônia entender que você está operando e não está declarando, eles vão te notificar e isso pode te trazer problemas, beleza? Felipe perguntou, o que é melhor, pagar um salário para mim ou fazer retiradas? Depende, né? Os dois. Você, como membro, né? Você pode receber um salário, é importante. Aí, o Miguel até mandou um artigo sobre como que funciona essa taxação sobre salários. Aqui no chat, mas é importante você lembrar que você, quando distribui lucros no geral, você vai estar sendo taxado sobre todos esses lucros. Se você recebe esse valor como salário, parte desse salário não vai ser tributado. Então, é interessante que você receba parte do valor como salário, para não ter toda a tributação. Só que aí você tem que ver direitinho, porque a porcentagem que você recebe como empregado e a porcentagem como membro do conselho, ela é fixa, né? Então, você não pode variar. Esse mês eu vou receber tanto como membro para ter uma taxação X e receber um valor muito maior como empregado para não ter taxação. Não é assim que funciona. Então tem que ver direitinho, até mesmo na hora de firmar o seu contrato, né, de recebimentos, como que vai funcionar. Ele perguntou, como funciona o registro de marca? Apenas como e-residency card, eu consigo registrar uma marca? Esse registro fica válido para todo mundo? Por exemplo, minha marca não poderia ser copiada no Brasil? Então, eles são coisas totalmente diferentes. O fato de você abrir a empresa na Estônia não tem relação com a legalidade da sua marca. Então, você registrar uma marca, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo, é um processo totalmente à parte. Então, que você, né, como membro do conselho, é responsável por garantir a legalidade do seu serviço. A gente, como empresa de contabilidade, a gente não consegue te auxiliar isso. O nosso serviço ele vai sobre as declarações, né, as movimentações e no processo de abertura. Mas essa parte, né, do que é necessário, qualquer tipo de licença que você precisar para operar os seus serviços, ou da sua marca, né, seja uma patente, por exemplo, esse tipo de coisa, a gente não tem como te ajudar, porque não faz parte do nosso serviço. Isso é uma função como membro da empresa, como diretor da empresa, que você teria que fazer. Não tem relação com a contabilidade. Então, são coisas diferentes. Aí você precisa verificar de acordo com onde você vai operar, né, a legislação em cada país, como isso funciona. Deixa eu ver. O e-residency dá alguma vantagem caso deseje migrar um dia para a Estônia? Muito interessante a pergunta, porque muita gente acha que isso é possível. Não tem, igual eu falei, o e-residency program, ele não te dá direito de transitar pela Europa ou de ir para a Estônia sequer. Hoje em dia, a Estônia tem um programa que facilita o visto para nômades digitais, né? Que se você for e-resident, você pode aplicar, mas não tem nenhuma relação ou obrigação. Isso não vai trazer mais benefícios ou menos. Para você ir para lá, você vai ter que aplicar visto normalmente. Se você quiser aplicar, né, para ser um cidadão de algum país fora, você vai ter que seguir de acordo com as leis daquele país. Isso não tem nenhum tipo de relação, tá? O e-residency ele vai te dar muitos benefícios administrativos mesmo, né, para ter acesso a serviços digitais, mas não tem relação com a residência, de fato. A próxima pergunta é: quais documentos são necessários para dar entrada no processo? Perdi a primeira parte da apresentação. Legal. Aqui, ó, eu vou até voltar um pouco aqui na parte de registro. Opa. Aqui, ó, para você aplicar para o programa de e-residency, que é para você ter o direito, né, o acesso aos serviços digitais da Estônia, você vai ter que preencher os dados que eles pedem, né, no formulário de inscrição de registro que eles vão ter aqui nesse site. E aí você vai ter que fornecer os dados do seu passaporte, enviar foto, cópia do passaporte e completar com algumas informações, como currículo, redes sociais, antecedentes criminais. Tudo isso eles vão pedir direitinho lá no momento do registro, e aí você tem que fornecer. Mas, no geral, os principais são esses, tá? Que você tem que ficar de olho. Então, só para você que perdeu
para você abrir uma empresa na Estônia, você precisa ser, né, um e-resident. Então, você aplicaria para o processo de residência, né, tem a taxa de aplicação, que é 120 euros. Uma vez que você virou um e-resident, você tem que ir presencialmente em um local de coleta, pegar o seu cartão, e aí você pode, né, abrir a sua empresa. Aí é um processo separado. Mas lembrando que nós podemos ajudar durante todo o processo. Você não precisa registrar com a gente só no momento de abrir a empresa. A gente pode te ajudar no momento de aplicação da e-Residence também, tá? Deixa eu voltar aqui para o final. Pedro perguntou, para freelancers que desejam abrir empresa prestando serviços como TI, design, existem casos que vocês já criaram empresa assim? Na verdade, Pedro, essa é a grande maioria dos casos. Então, empresas, principalmente alguns ramos, são muito mais suscetíveis a esses serviços digitais. Então, por exemplo, consultoria, design, marketing digital, desenvolvimento de software, tudo isso, a grande maioria, né, das empresas do programa tem relação com esse tipo de serviço freelance, porque normalmente é o tipo de serviço que não exige você ter uma residência, você pode ofertar de qualquer lugar do mundo. Então, o programa e-Residency em si foi muito pensado para essas pessoas, né, que têm essa facilidade ou a possibilidade de oferecer serviços para qualquer parte do mundo. Beleza? Então, a grande maioria das empresas que eu arrisco dizer que a grande maioria das empresas que a gente tem hoje como cliente são dessa área. Claro que tem vários tipos de serviço, de todos os ramos diferentes, né, digitais, mas de venda de produto ou de compra, mas também a maior parte são desse tipo de serviço. Ana Teresa perguntou qual o valor mensal do serviço de vocês mais barato. O nosso plano mais básico, ele é 79 euros, e ele é até para empresas que emitem até 20 faturas por mês, 20 invoices por mês, tá? E aí está incluso. Importante falar no nosso serviço, está incluso não somente o serviço de contabilidade, tá? Porque o serviço em si do plano, a gente faz toda a contabilidade para você e todas as movimentações, toma conta de todas as movimentações fiscais, né? Tipo, toda a parte de prestação de conta fiscal mensalmente, mas a gente também faz o seu relatório anual sem nenhum custo adicional, porque às vezes acontece de empresas do tipo cobrarem para fazer um relatório anual, então a gente não tem um custo adicional para isso. É como se fosse a declaração de imposto de renda da sua empresa, só que para a Estônia. Então, o Annual Report. E, além disso, no nosso serviço, a gente também tem 2 pontos que é interessante. Um escritório que a gente chama de Virtual Office. Então, é como se fosse um escritório virtual e também uma pessoa de contato na Estônia. Esse escritório é um escritório na Estônia e essa pessoa de contato é uma pessoa de contato na Estônia. Por quê? Para abrir a empresa, a Estônia exige obrigatoriamente que você tenha um endereço na Estônia e que você tenha uma pessoa de contato na Estônia. Então, a gente oferece esse serviço para você para permitir que você possa operar a sua empresa de qualquer lugar do mundo. Então, vocês sendo um cliente, né, vocês vão utilizar do nosso endereço virtual e da nossa pessoa de contato lá também para vocês conseguirem abrir a empresa de vocês. Se vocês tiverem qualquer tipo de entrega no escritório, né, por exemplo, seja carta do governo, seja alguma entrega de algum pacote para a empresa em si, a gente manda para você. Se for uma carta, né, a gente escaneia a carta e te manda virtualmente. Se for um pacote, por exemplo, a gente manda para você o pacote, seja o que for. Aí você só vai ter que pagar a taxa mesmo o frete, né, para poder receber esse valor. Mas no geral, a grande maioria que precisa receber alguma coisa é mais carta ou alguma coisa assim do governo, que aí a gente te manda digitalmente mesmo, tá? O Rafael perguntou: gostaria de agendar uma conversa com você para esclarecer pontos específicos, pode ser? Então, Rafael, hoje a gente não tem essa modalidade de atendimento onde você pode marcar um papo para poder resolver algumas questões específicas. Todo o nosso atendimento ele acontece via e-mail, né? Para vocês vão entrar em contato lá no nosso central de ajuda, você pode abrir um chamado e mandar as perguntas por lá. Infelizmente, nosso atendimento, né, para fazer esse tipo de disseminação de informação, ou é via webinar, ou rede social, ou canais, as nossas redes sociais, seja canal no YouTube, seja Instagram, ou então pelo nosso time de atendimento mesmo, né? Que a gente consegue sanar. Além disso, né, a gente tem um serviço de consultoria, algumas pessoas querem de fato ter uma conversa uma consultoria para construir uma empresa ou tirar todas as dúvidas, mas é um serviço à parte. Aí você pode dar uma olhadinha lá no nosso site se fizer sentido para você. Mas qualquer dúvida que você tiver, pode mandar para a gente, que a gente entende a melhor forma de te ajudar, beleza?
A próxima pergunta: se eu entendi, o pagamento de salários para empregados no Brasil ou qualquer outro país não paga imposto. Imposto sobre salário é pago pelo empregado em seu país, correto? Isso mesmo. Esse pagamento de salário não tem nenhuma taxação na Estônia. A pessoa que está recebendo que vai ver como que ela vai declarar isso. Isso se ela tiver uma residência fixa. Porque, por exemplo, se a pessoa for um nômade digital, vamos supor, você contratou um nômade digital. O que consiste em um nômade digital? Basicamente, uma pessoa que não tem endereço fixo por mais de 6 meses. Então, se você fica num país, né, 6 meses, depois se muda para outro, se você tem esse tipo de estilo de vida, né, de nômade digital, você não precisa pagar nenhum tipo de imposto em qualquer país, recebendo como um empregado, tá? Porque não vai ser taxado na Estônia e você não vai ter nenhum tipo de endereço que configure que você reside naquele país, é o que você vai estar no momento. Então, nesse caso, não tem uma taxação. Mas então tem essas modalidades, quando você, de recebimento de salário, ou a pessoa vai pagar imposto do que ela recebeu no país dela, ou então, se ela não tiver um país fixo, né, ela não paga o imposto, porque não tem para quem pagar, basicamente. Luiz perguntou qual o valor do processo todo de e-residency, custo de abertura mais custos que acompanham. Então, para você se registrar, né, como um e-resident, é 120 euros que você faz isso direto no site da Estônia, e para abrir a empresa, você tem o custo de 190 euros. Isso se você abrir com a gente até 7 de setembro, que a gente não está cobrando a mão de obra para poder te ajudar nesse processo. Então, as taxas do governo são 120 euros para o e-residency program e 190 euros para abrir a empresa. O Felipe perguntou: posso abrir sem passaporte? Eu sou chileno, mas moro no Brasil. Nesse caso, Felipe, eu vou pedir para você entrar em contato pelo nosso atendimento, porque eu não vou saber te dizer exatamente, porque é um caso bem específico. Manda para a gente que a gente vai tentar entender internamente se a gente consegue tirar essa dúvida, ou então pelo menos te direcionar onde que a gente pode tirar a dúvida. Mas manda para a gente entender direitinho, porque é bem específico, né? Então a gente consegue te ajudar da melhor forma possível, tá? Qual é a alíquota média na Estônia para pagamento de distribuição de lucros para os sócios? Então, o Miguel até mandou aqui no o último link que ele mandou, explicando como que funciona essas taxas, a taxação, mas a alíquota é sempre a mesma, ela não varia. Tá? Ela não aumenta ou diminui, ela é sempre a mesma, que é em torno de 25% em relação ao valor que você está distribuindo de lucro. Por isso que é importante fazer os cálculos direitinho para ver o que faz mais sentido. Mas dá uma olhadinha nesse último link que o Miguel mandou, que nesse artigo ele está em inglês, mas lá explica direitinho com exemplos como que funciona essa taxação, tá? Eu vou encaminhar para responder as últimas perguntas. Acho que não sei se eu vou conseguir responder todas, mas porque a gente já passou do nosso tempo aqui, mas eu vou usar mais 3 minutinhos, né, para poder responder mais algumas. E qualquer coisa, se vocês precisarem, entre em contato com o nosso atendimento pela nossa central de ajuda, beleza? Fernando perguntou: tem alguma particularidade sobre o atestado de antecedentes criminais? Deve ser em inglês ou é o que solicitamos na Polícia Federal mesmo? Então, nesse caso, provavelmente ele vai ter que ser em inglês, mas aí dá uma olhadinha, porque provavelmente você poderia mandar os dois. Mas manda para a gente a sua pergunta, que aí a gente verifica direitinho para poder te passar essa informação. Tá? Porque todo o processo ele é feito, na verdade, a Estônia fala estoniano, não é nem inglês em si o idioma oficial. Mas aí você pode seguir de acordo com as instruções que tem no próprio site mesmo, tá? Se durante esse processo tiver alguma dúvida, manda para a gente te ajuda. Uma empresa do Brasil pode abrir a empresa na Estônia, ser uma filial? Se sim, como funciona a transferência de valores entre elas? Tem impostos? Então, Ana, esse é um caso bem diferente. Aqui a gente está falando sobre abrir uma empresa do zero. A Estônia tem sim um processo de você abrir uma filial lá de uma maneira muito mais fácil e pouco burocrática. Mas aí é um processo totalmente diferente, não é o nosso caso aqui. A gente tem um artigo que fala justamente sobre essa taxação de salários, né, para algumas regularizações no processo de contratação, que aí a gente fala um pouquinho dessa parte de abertura de filial, só que a gente não tem um serviço que auxilia nesse processo. Você pode dar uma olhadinha, né, manda para a gente que eu te mando o artigo direitinho de qual que vai falar sobre isso, mas é um processo diferente, não é um processo de abertura da empresa, tá?
Isso. O Miguel me confirmou aqui mesmo, como eu estava pensando, que os antecedentes criminais são em inglês, sim, tá? Como eu falei. Deixa eu ver. O Evandro perguntou: sabe como conciliar o recebimento de pagamento em reais no sistema dropshipping no Brasil, já que a maioria das plataformas de pagamentos aqui não vinculam com bancos fora do Brasil? Então, você pode receber em qualquer moeda, né? Não tem problema, a gente te ajuda nesse processo também, em qualquer moeda que você receba. Para a Europa, né, para a sua annual report, né, para sua fiscal, para você emitir, né, para a gente mandar para o governo da Estônia os seus informes fiscais, tudo é em euro. Então, para a Estônia vai ser tudo em euro. Só que aí vai ser de acordo com a cotação naquele momento que você emitiu a nota, tem a especificidade também de cada moeda. A gente consegue te auxiliar, né, independente da moeda que você recebe. Mas aí, para você fazer essa declaração, para a Estônia é tudo em euro, eles não recebem em outras moedas. Mas aí a gente faz esse processo junto com você, tá? A gente te explica direitinho como que faz. Com a empresa na Estônia, posso fazer investimentos no mercado financeiro do mundo todo? Pode. A gente tem, inclusive, vários clientes que fazem algum tipo de investimento, mas é importante que nesse tipo de transação vocês tenham atenção a alguns pontos, porque a Estônia tem uma legislação específica para o caso de criptomoeda, tá? Igual eu falei, dependendo da empresa, você consegue você precisa entender quais são as licenças necessárias para você operar, dependendo do seu formato. A legislação da Estônia em relação à criptomoeda fala que, se você, por acaso, comercializa, serve, por exemplo, como um mediador, vamos supor, alguém contrata o seu serviço para você investir o dinheiro dessa pessoa em criptomoeda. Então, você está sendo ali um intermediário. Esse tipo de serviço é obrigatório ter uma licença à parte, que você vai pagar a parte e vai aplicar a parte, que a gente não te ajuda em relação a isso, não tem relação com a abertura da empresa. Esse é o processo de legalização da empresa que o diretor faz. Aí precisa de uma licença. Se você só quer investir mesmo por conta própria, o seu dinheiro no mercado do mundo todo, aí não tem problema, você pode fazer. As regras são as mesmas que eu já expliquei aqui, tá? A última pergunta que eu vou responder agora, eu sei que tem mais algumas, desculpa não conseguir responder todas, mas qualquer coisa vocês podem mandar para a gente, beleza? As dúvidas que ficarem, manda para a gente lá na nossa central de ajuda que a nossa equipe de atendimento vai atender. Lembrando que atendemos em português também, então pode mandar para a gente que a gente te ajuda. Caso a empresa não seja individual, né, seja eu mais um sócio, basta um dos sócios para a retirada do e-residency card, ou ambos precisam estar presentes? Muito boa pergunta, Giovanni. No caso, se a sua empresa tiver mais de um sócio, né, tiver mais de uma pessoa no quadro de diretores, todas as pessoas dos seus board members, né, todas as pessoas do seu quadro de diretores precisam ter fazer parte do programa de residency. Então, todos eles têm que aplicar no programa, tá? Então, cada um vai aplicar no programa de residency por conta própria. Para cada um ir lá buscar o seu próprio cartão, somente a própria pessoa pode pegar o cartão dela. Então, você não pode pegar para outra pessoa. Então, nesse caso, os dois teriam que aplicar e os dois teriam que ir buscar em São Paulo ou em outro lugar, né, em outra pickup location, beleza? Então, pessoal, eu vou finalizar o nosso webinar aqui, que a gente já estourou um pouquinho o tempo, senão o Miguel vai brigar comigo. Mas vocês podem, qualquer dúvida que a gente não tenha conseguido esclarecer aqui ou deixar da melhor forma possível, manda para a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, beleza? Lembrando que você não precisa já ser um e-resident para poder se inscrever com a gente, para poder assinar com a gente, tá? A gente pode te ajudar ao longo desse processo também. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, tem os nossos contatos aí, o Miguel mandou no chat as instruções para caso vocês tenham alguma dúvidas. Precisando de qualquer coisa, manda para a gente vai tentar entender a melhor forma de te ajudar. Beleza? Então, muito obrigado para todo mundo que participou aqui com a gente. Espero que tenha ajudado as coisas a vocês entenderem um pouco mais sobre o programa e sobre a modalidade, né, que a Estônia oferece, quais são as vantagens, para quem que serve. Precisando de qualquer coisa, contem com a gente vai ajudar da melhor maneira possível, beleza? Muito obrigado, boa tarde para aqueles que são do Brasil. Para quem não for, né,
seja qual for o fuso horário, bom dia ou boa noite, e precisando de qualquer coisa é só contar com a gente, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Lembrando que eu vou mandar para vocês por e-mail, a gente vai mandar para vocês por e-mail tanto o material apresentado aqui, quanto a gravação também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, beleza? Então, muito obrigado e tchau, tchau.